bem, agradecemos assim as autoridades que procederam à abertura do seminário. Gostaria de convidar o Eduardo Souto e o César Ferreira para retornarem aos seus lugares na plateia. Peço ao presidente Luiz Alberto Schneider que permaneça para que atue como mediador dos nossos próximos painéis. Senhoras e senhores, vamos dar início, então, às palestras programadas para hoje. Debater os novos caminhos da engenharia é um tema central deste seminário, que avaliará o atual mercado de trabalho da engenharia, os próximos rumos e tendências, as principais habilidades requeridas e as novas áreas de atuação para os profissionais. Este debate é extremamente importante se fazer neste momento em que o mercado de trabalho volta a se movimentar, exigindo cada vez mais capacitação dos profissionais da área da engenharia. A organização deste evento se esforçou para buscar nomes renomados, tanto da indústria, como cases de sucesso, quanto da academia, que prepara os nossos futuros engenheiros para um mercado que se torna cada vez mais competitivo e exigente. Gostaria de convidar ao palco, neste momento, o senhor Daniel Schuch, da Sindus Andritz. Senhor Daniel, vice-presidente de tecnologia da Andritz Automation, trabalhando para a matriz da empresa na Áustria, responsável pelo desenvolvimento da plataforma IoT Matrix para todas as áreas de negócio do grupo Andritz. Possui formação técnica em eletrônica e em engenharia elétrica com especialização em eletrônica. Também especialização em arquitetura de software e negócios digitais. Trabalha há 25 anos na Andritz, tendo passado por áreas como elétrica, instrumentação, analítica, automação, controle e otimização de processos. Convido nesse momento ao palco o senhor César Augusto Ferreira. César Augusto Ferreira, diretor de inovação e tecnologia de produtos das empresas Randon, engenheiro mecânico automotivo pelo Centro Universitário FEI, com MBA executivo pelo IBMEC de São Paulo, atual INSPER. Possui mais de 20 anos de experiência em tecnologia e desenvolvimento de produtos na área automotiva, tendo trabalhado anteriormente na Fras-le e na Mercedes-Benz do Brasil. Ocupou diversas posições de gestão, de engenharia e inovação, onde teve oportunidade de desenvolver projetos em diversos países e com algumas de suas universidades e centros de pesquisa. Atualmente, é responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias de produtos das empresas Randon, pelo Centro Tecnológico Randon e pela empresa Nine-One, né? Melhor dizendo. Obrigado. E convido também ao palco o senhor Edgar Bortolini. Edgar Bortolini, coordenador da Comissão Técnica de Ensino e Qualificação Profissional da Sociedade de Engenharia. É engenheiro eletrônico pela PUC do Rio Grande do Sul, com PhD em Wireless Communication pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Mestre da História da Tecnologia pela PUC do Rio Grande do Sul, desenvolve atividades acadêmicas em engenharia elétrica e na coordenação de projetos estratégicos na área de telecom, atuando também na coordenação de parcerias universidade e empresa em diversos projetos de inovação. Detém patentes relevantes na área. Conselheiro de diversas entidades, tais como o SERGS, CREA-RS, Projeto Pescar e Concept. Membro do Comitê Brasileiro CBC2, junto à Anatel, para questões de espectro radioelétrico no ITU. É advisor sênior em diversas entidades e empresas de tecnologia. Fundador e mentor de diversas empresas e startups na área de MedTech, FoodTech e EngTech. Senhoras e senhores, para dar início a este painel que falará sobre os desafios da indústria 4.0,
eu passo, neste momento, a palavra ao mediador, Sr. Schneider. Bom, mais uma vez, né, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, o primeiro painel da manhã. Já estamos aqui com nossos convidados, nossos painelistas todos reunidos, e não vamos, então, atrasar mais o início. Então, convido o Daniel Schuch para iniciar a sua apresentação e uma boa palestra para o Daniel. Alô? Ok. Muito obrigado, engenheiro Schreiner. Entendendo um pouco do contexto também da apresentação e da necessidade de recolocar os profissionais, os engenheiros eletricistas no mercado, eu vou mudar um pouquinho a minha apresentação até para enfocar um pouco isso. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco de mim e da minha história, e agora eu quero também conectar com a história de vocês. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Taquara, e eu tive um primo e padrinho que morava no interior e veio morar na nossa casa. Ele foi o primeiro da família a entrar nessa área técnica. E ele abriu a porta para muitos engenheiros que vieram depois. Essa pessoa teve uma carreira muito bem sucedida na CE, né? Então, eu até não sabia qual era um dos motivos da apresentação, mas agora eu consegui conectar. Depois ele trabalhou também no governo federal, nos governos Lula e Dilma, na Secretaria de Energia. Ele foi secretário de Energia, enquanto a Dilma foi ministra. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu vim preparado para compartilhar o meu conhecimento para vocês, mas quem depois também precisar de alguma ajuda para tomar um novo rumo na carreira, eu me coloco à disposição também para poder conversar e até fora daqui poder ajudar vocês. Okay? Bom, antes de apresentar, eu queria apresentar para vocês um pouco do contexto de onde a gente aplicou essas tecnologias. Eu trabalho numa empresa chamada Andritz, que é uma empresa de engenharia, formada pela grande maioria por engenheiros técnicos ou engenheiros que viraram gerentes e diretores, inclusive o dono da empresa é engenheiro. Então, praticamente, nós somos uma empresa de engenharia gerenciada por engenheiros. As áreas em que a gente atua são áreas relevantes do mercado. Então, um dos setores é o setor de celulose e papel, onde nós construímos fábricas inteiras de celulose. Mais ou menos 60% do mercado é fornecido por nós. O faturamento da empresa é em torno de 7 bilhões de euros. Uma outra área que agora está totalmente relacionada com os engenheiros eletricistas é a área de hidrogeração. Mais ou menos 1/3 da geração do mundo é gerada com turbinas da Andritz. Turbinas em Itaipu, Belo Monte, Três Gargantas na China, tem turbinas da Andritz lá, turbinas e geradores. Também nós temos uma área de metals, onde a gente fornece equipamentos para a indústria siderúrgica e também para a indústria automobilística. Moedas de euro são formadas com prensas da Andritz, bem como todos os carros da Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Tesla, são formados com prensas da Andritz. E na área de separation, a gente fornece equipamentos para tratamento de esgoto, efluente, água, nessa área. Bom, a minha história dentro da Andritz começa através de uma aquisição que aconteceu em 2007, de uma empresa gaúcha chamada Sindus. Então, essa empresa ela foi adquirida pela Andritz e a partir daí eu comecei essa carreira dentro da empresa. Hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de todas as tecnologias de IoT dentro da Andritz. O faturamento dessa divisão é mais ou menos em 11%, em torno de 700 milhões de euros, em todos esses segmentos de mercado. Bom, eu vou pular um pouco dessa parte aqui, acho que não interessa tanto a vocês para a gente focar mais na tecnologia. Importante. Comentar aqui,
O evento também é para engenheiros mecânicos e civis. A grande maioria, na verdade, dos meus colegas de trabalho são engenheiros mecânicos, principalmente, porque a gente projeta fábricas. Então, esse também é um novo mercado. Acho que eu também vou comentar algumas coisas relativas, novas tecnologias para os engenheiros mecânicos também. Agora eu vou, importante citar, bem como para os civis, para a construção. Bom, primeiro ponto que eu vou comentar, quando se fala em indústria 4.0, esse conceito de indústria 4.0 mudou muito ao longo dos últimos anos. Ele começou focado totalmente na indústria, né? Foi uma iniciativa do governo alemão, mais ou menos iniciou uns 10 anos atrás, onde o conceito inicial da indústria 4.0 partia que a indústria 1.0 era basicamente a indústria a vapor, né? Então, quando se fez a máquina a vapor, se criou a indústria 1.0. No momento em que se substituiu essa máquina a vapor por motores elétricos, isso foi, então, criada a indústria 2.0. Mais ou menos uns 70, 60 anos atrás, se criou a automação no chão de fábrica. Isso é chamada indústria 3.0. E, mais recentemente, então, o conceito de digitalização da indústria, onde é a proposta da indústria 4.0. Porém, isso mudou completamente nos últimos anos, porque vocês devem ouvir falar algumas outras palavras como digitalização de processos, transformação digital, quarta revolução industrial. Então, procuro trazer aqui um pouco de uma adaptação que a gente tentou fazer até para poder explicar para os nossos clientes e poder dar uma dimensão e entender o que eles querem. Então, quando muitos clientes estão falando de digitalização, basicamente, na nossa interpretação, é o processo de digitalizar processos analógicos. Então, eu tenho, eventualmente, um processo onde a documentação, uma manutenção numa subestação, ela é feita de forma manual, ou com papel, ou com uma planilha, e agora existe um procedimento um pouco mais automatizado, com instruções para executar isso. Então, basicamente, tu digitalizou aquele processo. Quando a gente fala de indústria 4.0, ou o conceito original da indústria 4.0, efetivamente eram tecnologias para otimizar a performance da fábrica. Manutenção da fábrica, inspeção de equipamentos de forma mais automatizada. Mas isso vai reduzir o trabalho do engenheiro. O que a gente tem percebido é o contrário. Cada vez, hoje o gargalo dessa indústria 4.0, de longe, é mão de obra. De longe. Toda empresa que tiver hoje mais engenheiro vai poder vender mais. Esse hoje é o grande gargalo mundial de todas as empresas de tecnologia. É ter engenheiros qualificados que possam entender essas novas tecnologias, né? E aí, como ela é nova para todo mundo. Ela é nova para o engenheiro novo e ela é nova para o engenheiro que já tem experiência. Então, o que acontece aqui é que, efetivamente, tu tem um novo patamar. Né? Um novo patamar em onde todo mundo pode se beneficiar. Então, não pensem que porque vocês nunca trabalharam com isso, vocês agora não têm nenhuma chance. Não. Isso é novo para quem está na área também. Eu tenho colegas que trabalham na área de automação há muito tempo, na área de elétrica há muito tempo, e eles também estão se reinventando. Empregados também estão se reinventando. Então isso é novo para todo mundo. Tá? E aí existe um processo de transformação digital que ele é um pouco mais abrangente. A empresa está falando, nós estamos se transformando digitalmente. Aí é um pouco mais complexo, porque pode envolver mudança de processo, mudança de cultura, mudança de tecnologia, e a tendência é que isso tenha relação também com novos modelos de negócio. Então, se vocês estão fazendo algo para melhorar a performance da empresa, mas isso não está gerando novos modelos de negócio, eu diria que a situação está entre digitalização e indústria 4.0. Mas trazendo numa dimensão mais macro, aqui eu procurei colocar que essas 4 perspectivas. Numa perspectiva mais embaixo, em digitalização, a gente está falando mais de melhorias em departamentos. Eu estou tentando melhorar meu processo de manutenção,
meu processo de operação, meu processo de compras. Então, isso é um processo de digitalização. Ou estou tentando melhorar a indústria como um todo. Estou tentando fazer com que a fábrica seja mais produtiva, produza mais, gere mais faturamento, ou reduza custo. Né? Custo. Primeira coisa que se vem à cabeça com relação a quando você vai implementar qualquer processo de automação. Isso está sendo feito para cortar gente. Né? A grande dificuldade que a gente tem hoje com relação a custo, e é onde está a maior parte do custo, na maioria dos nossos clientes, primeiro, insumos. Né? Insumos nas indústrias. As nossas fábricas, pelo menos os segmentos que a gente atende, o maior custo é insumo. Mas existe uma outra necessidade de redução de mão de obra, que é uma tendência inevitável dessas indústrias por uma mudança da sociedade. A maioria das indústrias estão localizadas em cidades pequenas, isoladas. O jovem, hoje, não quer se mudar. Se ele nasceu décadas atrás, que nem eu, vim do interior para Porto Alegre, eu não quero voltar para o interior. Né? Às vezes meus amigos lá perguntam, quando é que tu vai voltar para cá? Pô, aqui é tão bom. Esquece. Esquece. Isso a gente tem visto em todos os lugares. Ninguém mais quer voltar pro interior. Pô, mas vamos pegar o engenheiro no Rio Grande do Sul. Qual é a próxima dificuldade? A nossa indústria aqui é limitada. Né? Se a gente for pensar em indústria como um país, nós não somos o centro do país. O investimento vai ir para São Paulo. Eu morei em São Paulo também. Lá é um polo de dinheiro, né? Mas, com toda essa transformação digital que acontece, uma coisa mudou totalmente. O trabalho remoto veio para ficar. Então, quem é qualificado tem emprego em qualquer lugar. A gente contratou recentemente engenheiros de software de Manaus, do interior de Minas Gerais, e eventualmente vai ter aquele engenheiro, como nós contratamos recentemente, brilhante. É um engenheiro que mora no interior de Minas Gerais, que é mineirinho, gosta da cultura, não quer sair de lá, só que agora ele tem uma oportunidade. Então o ponto é, quem for qualificado vai ter uma enorme possibilidade. Porque a minha esposa ela é juíza, e até a gente teve recentemente na Europa. Infelizmente, quem estuda direito, né, estudou a legislação do país. Ela não tem nenhuma chance de trabalhar lá, nenhuma. Mas quem estuda engenharia aqui na região, trabalha em quase todos os países que eu visitei. Sem nenhum problema. Nenhum problema. Tá? Okay? E aí vem um terceiro nível. Transformação digital. Pô, eu estou implantando tecnologias, trazendo novas tecnologias, mudei minha forma e com isso eu mudei a forma de vender um determinado produto. E isso está mais na linha de empresas como Uber, como Airbnb, que realmente mudaram o modelo de negócio. A transformação digital ajudou a mudar o modelo de negócio, ou vender de uma forma totalmente diferente. E aí existem agora realmente a quarta revolução industrial, porque essa coisa que iniciou na indústria, agora está em todos os setores. Setor de seguro, setor de saúde, setor financeiro, tudo. Virou uma avalanche. Vocês são engenheiros. Vocês vão pensar, eu sou engenheiro formado em engenharia elétrica, engenharia mecânica. O que a engenharia me ensinou foi aprender a resolver problemas. Qualquer tipo de problema. Quando fiz o curso técnico, eu aprendi uma receita de bolo para trabalhar numa fábrica. Ele me deu um emprego. O meu curso técnico me deu um emprego. Foi me dar uma receita de bolo para poder ir trabalhar numa fábrica e exercer uma função de eletricista e instrumentista. Quando eu fiz a engenharia, meu maior aprendizado foi aprender a resolver problemas. E o que o mundo mais precisa agora é pessoas que resolvam problemas. Porque problema não falta nas empresas. Tá? Bom, como que o brasileiro se encaixa nisso? Eu falo, essa crise que existe no mundo foi feita para os brasileiros. Nós nascemos num período onde tinha muita crise, inflação, tudo.
a gente brigava na rua, a gente apanhava, né? Era roubado na rua. A gente foi preparado para isso. Uma coisa que o brasileiro ainda falta é se organizar. Porque se o brasileiro conseguir se organizar um pouquinho mais, entregar o que cumpre do mesmo nível de uma Europa Central, ninguém nos bate. E é por isso que existe uma avalanche agora de engenheiros brasileiros assumindo cargos em empresas europeias e empresas americanas. Por conta disso. Tá? Essa é uma outra dica que eu poderia dar também. Ok. Existem várias tecnologias. O mundo de soluções de indústria 4.0 tem várias tecnologias. Então, computação em nuvem. Praticamente todas as soluções de IoT vão pegar algum dado e mandar para a nuvem. Para quê? Ter economia de escala. Isso gera problemas também, dificuldades. Tecnologias móveis. Esse é um ponto interessante. Quando eu comecei a trabalhar na área de manutenção, eu ficava 90% do meu tempo no chão de fábrica, fazendo manutenção ou fazendo inspeção. No início dos anos 2000, nós recebemos uma licença cada funcionário do Outlook para acessar o nosso e-mail. Nós nunca tivemos e-mail antes. Eu era do tempo do memorando, que o comunicado era um memorando que o chefe botava no mural, e aí todo mundo passava, opa, tem uma notícia nova aqui. Então, e nós recebemos uma conta do SAP, porque agora nós vamos ter que reportar as horas que a gente trabalhava. Porque parecia que a gente não trabalhava antes. Né? Bom, o resumo é que, a partir desse momento, a gente passou a ficar 50% do tempo do escritório fazendo relatório, que o chefe tinha que apresentar para o chefe dele, né? Que também não existia antes. Né? E responder e-mail que basicamente, a gente só ligava para a pessoa. Então, às vezes eu até brinco que essas tecnologias vieram para resolver os problemas que antes a gente não tinha. Mas ok. Mas o ponto é, existem várias tecnologias e várias delas têm muito valor, sim. O ponto é, a tecnologia ela tem que resolver um problema. A tecnologia ela tem que vir para contribuir para o negócio. E aí começa um grande problema dos engenheiros. Todo engenheiro, quando vai para um evento, para um congresso, porque só faz engenharia, na minha visão, quem é apaixonado pela profissão, porque ninguém vai sofrer tanto num curso de engenharia porque gosta. Claro, tem uma contribuição do sindicato que esse salário mínimo realmente ajudava, que eu tinha uma quantidade de colega lá que fazia, porque o salário mínimo é garantido, né? O mínimo profissional, então isso contribui também muito. Mas esse é o ponto. Né? O que mais? O ponto é, a tecnologia ela tem que, de alguma forma, atender uma necessidade do cliente. E a tendência natural do engenheiro que é apaixonado por tecnologia é toda vez que vê uma tecnologia nova, é se apaixonar pela tecnologia. E querer agora voltar para a sua empresa pensando em como usar aquela tecnologia. Uma vez eu fui num evento em que o palestrante falou o seguinte, a impressão que eu tenho é que as pessoas vêm aqui no evento para descobrir uma tecnologia, para depois tentar voltar para a sua empresa e achar um problema, para justificar o uso daquela tecnologia. Onde o caminho correto deveria ser o contrário. Eu tentar identificar qual é a necessidade do negócio e qual tecnologia eu posso utilizar para atender aquele negócio. Pegando o caso dos engenheiros eletricistas nesse processo até da CE, agora vai ser privatizado. O drive natural, quem conseguir entender nessa nova empresa qual é que é o drive desse negócio, para que caminho a empresa está indo, e conseguir de alguma maneira achar uma solução que enderece esse problema do negócio, vai estar bem. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então o foco é resolver um problema do cliente. Bom, aí começam os desafios. Alguém já ouviu falar aqui na plateia do que é essas palavras Log4j?
Essa é uma vulnerabilidade encontrada semana passada em softwares baseados em plataforma Java, que são sendo usados em milhões, bilhões de dispositivos, em que hackers estão usando para explorar. E ter acesso direto ao servidor, ou ao sistema. Então, sistemas baseados em Java rodam desde um servidor até aplicativos em Android, ou até em dispositivos de IoT. Essa aqui é uma dor de cabeça infernal, para quem vai criar aplicações, para quem vai ser responsável, engenheiros eletricistas ou engenheiros de computação que vão criar soluções para a indústria. Então, existe um risco absurdo, eminente, nas próximas horas. Tivemos uma reunião ontem, o dia inteiro, sobre isso aqui, de ter disrupção em fábricas. Pô, mas isso é uma coisa de cinema, né? Bom, aqui tem alguns casos. Nos setores que a gente trabalha, clientes, sistemas de TI foram invadidos, onde é emitido a nota fiscal, é feito o controle do lote do produto que é finalizado. Como o sistema ficou fora do ar, a empresa tem que parar. Você não tem mais como associar que aquele produto está vinculado com aquele lote. Então tem que parar. Perda de 100 mil toneladas, dá para se dizer que em valor de mercado, mais de 100 milhões de dólares de perda por um ataque. Uma outra planta também teve o sistema de TI atacado e automação, uma perda enorme. Esse aqui é um exemplo também nos Estados Unidos, tratamento de água. Imagina uma planta que tem um tratamento de água, tem um sistema elétrico, tem um sistema de controle, onde alguém foi lá e começou a manipular dosagem de químicos. A dosagem, o percentual de soda que se tinha na água era em torno de 1%. Na água aqui para os consumidores. Então, olha o risco de um ataque disso. E aí vem o problema. No momento que vocês assinam um projeto, vocês têm que... Primeira dica, excluam essa condição. Deixam claro que vocês não são responsáveis. Ou, para quem tiver a capacidade de oferecer esse tipo de serviço, ofereçam. Digam que vocês têm essa possibilidade. Nós montamos uma unidade em Israel com ex-militares que trabalhavam na unidade de elite do Exército de Israel, que é a nossa unidade de defesa nessa área. E nós temos alguns testes. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma empresa, empresa.com.br, com essa informação, o nosso time conseguiu chegar até o sistema de controle da fábrica. Não fez nada, só disse o seguinte, ó, basicamente a gente foi vendo as portas que estavam abertas, através do site a gente conseguiu chegar no chão de fábrica. Pô, mas a TI não está vendo isso? Isso aqui está num nível muito acima. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Outro ponto, um outro exemplo inusitado, cruzeiros. Um navio cruzeiro é uma planta. Ele tem uma usina de energia elétrica, usina de tratamento de água, esgoto. Ele é uma planta industrial. A primeira coisa que se faz quando chega num cruzeiro, para fazer o check-in, pede a senha do Wi-Fi. Então, com essa senha do Wi-Fi, a gente conseguiu chegar até o controle do cruzeiro. Então, isso é um absurdo. A possibilidade e a capacidade, e existem sites na Dark Web, onde tem informações que são vendidas para outros hackers. Então, basicamente, eles vão batendo a porta de todo mundo. Ó, encontrei uma vulnerabilidade, eu não faço nada, eu documento. Porque eu não quero atacar, eu quero vender essa informação para quem vai efetivamente atacar. E esse é um mercado novo. Então, esse é, de longe, um dos maiores desafios para a gente adotar isso aqui de forma massiva. Bom, um outro ponto que a gente está investindo é em sistemas autônomos. Então, nós temos um desafio, nós já vendemos isso para uma fábrica, não entregamos ainda, mas até 2027 nós vamos ter uma fábrica inteira de celulose do porte da CMPC, antiga Riocel, sendo iniciada através de um botão. Um botão e com um objetivo de produção.
Para fazer isso, precisa de muita tecnologia. E aí vem vários ramos da engenharia que são necessários para isso. Além dos próprios equipamentos. E os equipamentos também têm que ser projetados de uma outra maneira. Mas áreas como sistemas elétricos de potência, sistemas de controle, simulação de processos e manutenção são áreas fundamentais para se conseguir chegar nesse nível. Basicamente, a gente copiou um conceito da Tesla, do setor que está sendo usado no setor automotivo, que são níveis de autonomia. Para vocês terem uma ideia, hoje a grande maioria das fábricas que já são relativamente bem automatizadas estão naquele nível laranja. Isso aqui é a média. O nosso melhor cenário que a gente já conseguiu é mais ou menos aqui. E a gente quer chegar nesse nível aqui. Bom, isso quer dizer que tu quer demitir o operador. A pergunta é, quem entraria no avião autônomo? Eu não entraria. Eu não entraria. Mas, sistemas autônomos podem, em muitas vezes, ajudar o operador ou o piloto a tomar decisões complexas, que precisam ser tomadas rápidas, que podem fazer a diferença. Exemplo, eu trabalhava numa fábrica onde não tinha um sistema de rejeição de carga. Então, a geração era interna dentro da fábrica. E aí deu um trip numa área. Para balancear o sistema elétrico, como estava em ilha, você tinha que tirar carga. O operador tirou tratamento de água. Tratamento de água fornecia água para a caldeira. Caldeira caiu, aí caiu tudo. Então, é uma decisão que tem que ser tomada muito rápida. Então, esse tipo de decisão, ela tem que ser o máximo possível autônoma. Okay? Então, nesse nível de autonomia, tem um ponto onde não vale a pena investir. Um nível 100% autônomo significa que uma planta, se ela tivesse um intertravamento, ela retomaria de forma automática. Uma caldeira parou de operar, uma caldeira de força, queima carvão, desligou, ela recomeçaria. A gente acha que esse nível, pelo menos nas indústrias, não é viável. É muito caro. E o ganho é marginal para chegar nesse ponto, porque a maioria das indústrias são únicas. A maioria das indústrias são fabricadas por engenheiros, são customizadas, são projetadas. Mas, obviamente, quando tem produtos mais produtizados, né, onde tem maior volume, carros, equipamentos menores, isso pode ser sim possível. Então, o nosso objetivo numa planta autônoma é a gente poder chegar a um nível de automação tal em que, basicamente, o piloto vai ter um copiloto em que ele vai tomar boa parte das decisões críticas. Bom, aonde os engenheiros entram nisso? São engenheiros que projetam essa planta autônoma. São engenheiros que vão construir esse conceito. São engenheiros químicos, por exemplo, têm que participar. Se tem um processo químico, tem que ter um engenheiro químico. Se tem equipamento envolvido, tem que ter um engenheiro mecânico. Se tem um projeto de controle, vai ter possivelmente um engenheiro eletricista e um engenheiro de computação. Uma boa notícia de todo esse nível de complexidade que está sendo adicionado é que precisa de engenheiro. E não só um tipo de engenheiro. Uma das lições aprendidas é que, nesse nível de complexidade, o time tem que ser multidisciplinar. Tu não consegue só com uma engenharia cobrir todas as necessidades. Ok? Bom, eu vou passar um pouco aqui. Aqui está um pouco pequeno, mas eu vou... A ideia toda é o seguinte, ó, existem um número enorme de soluções, mas eu vou colocar aqui algumas. Por exemplo, soluções para monitoramento de performance de fábrica, como monitoramento de custo, monitoramento de produção, ferramentas de machine learning e ciências de dados. Essa é uma outra área. Não é uma área muito complexa de aprender para o engenheiro, na minha visão.
É uma área onde antigamente o estatístico fazia, e todo mundo até, pelo menos na minha época, brincava, né? Pô, fazendo estatística, agora os caras estão lá, né? O estatístico está se dando muito bem fazendo isso, e o engenheiro pode aprender isso facilmente. Mas, pulando um pouco a tecnologia, a tendência é que cada vez mais existam sistemas de simulação de processos, onde se teste tudo isso num sistema separado. Eu quero fazer uma manutenção numa fábrica, eu vou testar num simulador, como se fosse um simulador de avião. Mesmo conceito como se fosse um simulador de avião. Eu quero testar um novo cenário numa produção, eu vou testar também num simulador. Que mais? Sistemas de documentação. A tendência é que a documentação seja cada vez mais interativa. Aqui vem o primeiro recado para os engenheiros mecânicos. Engenheiro mecânico que ainda faz desenho em 2D, recomendação imediata. Aprenda a desenhar em 3D. Porque, para vocês terem uma ideia, quando a gente constrói uma fábrica, toda a fábrica começa a partir de um modelo 3D. A partir desse modelo 3D, a gente acrescenta os instrumentos e motores. A partir dos instrumentos e motores, parte para o projeto elétrico. E tudo está numa mesma plataforma. Por sinal, essa plataforma a gente está chamando de Digital Twin. Isso vocês vão ouvir muito no mercado. O que é um Digital Twin? É uma réplica da fábrica real. E através desse Digital Twin, no futuro, se eu for fazer alguma alteração no processo, eu testo ela no Digital Twin. Eu testo a alteração. Porque hoje, até então, o processo de engenharia ele era muito lento. Eu tinha uma ideia de uma nova planta, então eu vou dimensionar uma bomba. Eu vou testar em menor escala, porque eu não tenho como construir uma turbina hidrelétrica. Não tem. Né? Em escala real. Então eu tenho uma ideia e eu extrapolo para construir ela. Mas cada vez mais existem programas onde essa simulação é feita toda em programa. Perfeito. Fiz um projeto real. Coloquei para funcionar. Como é que eu realimento isso? Isso vai precisar de dado real de produção. Porque eventualmente o modelo não foi tão preciso, ou não foi construído exatamente igual, ou alguma coisa não ficou igual. Então eu preciso realimentar. E esse é uma coisa que é prática no mercado, pelo menos em alguns setores, ou até dos nossos engenheiros, do que? O engenheiro dimensiona a bomba um pouco maior, o mecânico, o eletricista põe o motor um pouquinho maior, o cara que vai projetar o cubículo põe um pouquinho maior. E aí, no futuro, esse projeto custou bem mais caro e tu deu de graça para o cliente 20% mais produção, sem ele pagar por isso. Porque tu não tem depois como dizer para ele, não usa. No contrato só diz que tu pode produzir tanto. Não, tá lá, ele vai usar. Então, cada vez mais a gente fala até de precision engineering. Ter uma engenharia muito mais precisa é fundamental. Quem dominar isso aqui, e a base é a mesma. A base da engenharia é a mesma. Não muda nada. E aquilo que eu comentei anteriormente, em que eu trabalhava no chão de fábrica e passei a trabalhar no escritório, a gente está agora invertendo. Que é trazer esse conhecimento de volta para o chão de fábrica. Então, aquele modelo que a gente criou do equipamento, o engenheiro, ou o técnico, ou o cliente, ou quem está fazendo startup, tem essa informação lá no chão de fábrica. Para que a gente possa chegar a um nível em que um técnico ou um operador tenha esse modelo 3D como um holograma na frente de um óculos, significa que vários engenheiros trabalharam para chegar a esse ponto. O engenheiro mecânico fez o projeto e a modelagem 3D. O engenheiro de software, ou engenheiro eletricista, ou outro engenheiro alinhado com software, fez o software para fazer isso aqui funcionar. Algum outro engenheiro fez o projeto da rede de comunicação no chão de fábrica, para que essa informação
seja trazida de um servidor até o chão de fábrica. Então, a quantidade é enorme de engenheiros necessários para fazer com que uma pessoa tenha acesso a essa informação lá. Então, sim, as fábricas têm menos pessoas para trabalhar na área de manutenção e operadores, mas o conjunto de engenheiros aumentou. Mudou totalmente o perfil. E aí vem para o ponto o exemplo que eu queria dar. Eu não quero falar de futebol porque, de repente, metade aqui vai ficar brava, né, comigo. Então, vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1, 40 anos atrás, nós tínhamos um piloto que era meio que mecânico, né? Daria para se dizer que era meio que operador multifunção, que algumas fábricas até tinham. Operador que fazia meio que a função de mecânico também. E tinha um grupo pequeno de mecânicos para ajudar ele. E o engenheiro era meio que mecânico. O que é a Fórmula 1 hoje? Que é o exemplo que a grande maioria da indústria está usando. Primeiro, tu tem um super piloto que é especializado. Nós temos, nas indústrias que a gente trabalha, muitos operadores que são engenheiros químicos, engenheiros de produção, que decidiram virar operadores ou líderes de produção. Ok. Então, na nossa visão, o piloto é o operador. Quantas pessoas trabalhavam antigamente para trocar um pneu? 2. Agora tem 20. Isso é ensaiado, simulado. Por que isso é fundamental? Porque para tu ganhar e ser melhor do que o outro, aqueles segundos fazem uma total diferença. E nas fábricas, isso não é diferente. As fábricas, elas querem ser 1, 2, 3% melhor do que a outra. Para que isso aconteça, esses 2%, ela precisa usar tecnologia. E ela precisa investir em engenheiros. A boa notícia é que esses 2% de aumento paga todo mundo. E sobra ainda. Mas, o que mais mudou? Esse é o perfil. Antigamente eu tinha um técnico que ia lá no campo, um engenheiro que ia lá no campo para fazer manutenção do equipamento. Agora tem um centro com engenheiros que vão analisar esse dado. Então agora mudou totalmente. Em vez de tu ir lá na frente do equipamento e ter o sentimento de como o equipamento está funcionando, tu vai analisar um dado. E com esse dado, vocês vão tomar uma decisão do que tem que ser feito. Onde se aplica na engenharia e na indústria? Dados, equipamento mecânico, dado mais básico, uma vibração, temperatura, um sistema elétrico de potência, termografia, no instrumento, diagnóstico de uma válvula, como que aquela válvula está funcionando, se ela tem agarramento ou não. Então, a quantidade de engenheiros especializados aqui... Então, imaginem que, numa indústria, da mesma forma que tem um engenheiro especializado ou uma divisão responsável por aerodinâmica, motor, sistema de controle, pneus, numa indústria é a mesma. É um time onde tem um engenheiro mecânico responsável pelos equipamentos, um engenheiro químico responsável pela engenharia de processo, um engenheiro eletricista, eletrônico, responsável pelo sistema de controle, e é um time. Esse é um time de engenheiros. Em vez do engenheiro estar lá no chão de fábrica, ele está analisando um dado. E, na grande maioria dos casos, existe um engenheiro também para tomar uma decisão final. A grande maioria dessas fábricas tem um engenheiro comandando o ritmo de produção. Pô, legal, tecnologia, tudo mais. Aqui vem o primeiro grande recado. Quem decidir focar em indústria 4.0, focando somente na tecnologia, vai falhar. Porque o mais importante, a tecnologia é um habilitador somente. O mais importante é tu ter pessoas qualificadas e uma sistemática de gestão. Qual é o objetivo do negócio? E aí, vem alguns exemplos que eu queria citar para vocês, que vocês precisam entender a necessidade do negócio. Esse aqui é um exemplo de custos na Europa. Aonde está o custo de uma fábrica na Europa? 25% é madeira, 16% químicos, uma planta de celulose. Papel, no caso.
11% com eletricidade. E assim por diante. Esse é o maior custo. A questão é, o que vocês estão desenvolvendo endereça esse problema? Se não, repense. Necessidades na América do Sul. Olha a necessidade. Redução do consumo de energia. Eles não querem reduzir a quantidade de engenheiros que estão fazendo manutenção no sistema de energia. Eles querem reduzir o consumo de energia. Então precisa de alguém que pense em formas de reduzir o consumo de energia. E, olha só uma grande preocupação. Retenção de profissionais. Como que eu faço uma retenção de profissionais? É uma preocupação da indústria. O que mais? América do Norte. Eu sei que o comentário aqui, que boa parte dos associados já tem mais de 60 anos. Nos Estados Unidos, esse é o principal problema. Que estão falando de tsunami cinza. 30% dos profissionais vão se aposentar em 5 anos. E não tem substituição. Não existe substituição para esses profissionais. Então, existe um risco eminente na indústria de falta de profissional. Então, eles vão ter que achar esse profissional em algum outro lugar. Fazer remoto, contratar de outro país, a gente tem feito isso também. Aqui vem um ponto fundamental. Engenheiros novos não querem trabalhar de turno. Esquece. Tu não acha gente para trabalhar em turno. Não acha. Vocês acham que um engenheiro novo que se formou nos Estados Unidos, que se formou na Europa, que morava numa capital, aonde o cara quer trabalhar? Ele quer trabalhar no Vale do Silício. Ele não quer trabalhar numa subestação. Ele não quer trabalhar numa fábrica. Ele não tem interesse nisso. Então tem muita gente, a gente precisa de gente para isso. Outro ponto. Pessoas novas não querem se deslocar para cidades pequenas. Esse é um enorme de um problema. Tá? Então o ponto é, vocês têm que endereçar entre as soluções ou conhecimento que vocês têm, eu vou reenfatizar. Como que vocês endereçam aquela necessidade da empresa que vocês estão trabalhando? Qual é a necessidade? Eles querem melhorar a produtividade? Porque, esqueçam pessoal, nenhuma empresa que eu conheço, e eu conheço, já parti esse tipo de projeto de digitalização em torno de 100 empresas, nenhuma delas em nenhum momento me procurou para, eu quero fazer esse projeto para reduzir gente. Não, nenhuma. Todas foi para melhorar a produtividade. Produção, reduzir químicos, otimizar custo de manutenção. Por quê? O custo desses parâmetros é muito maior do que qualquer mão de obra. Ok? E aí vem um outro ponto. Vocês estão criando uma tecnologia, vocês estão criando uma solução. Essa solução vai ser usada por alguém. Quem vai usar essa solução? É o gerente? É o operador? É o técnico de manutenção? Então, quem cria uma tecnologia sem pensar no usuário vai se dar mal. É o mesmo caso com a gente. Quando a gente quer usar um aplicativo no celular ou qualquer produto, quer ver a experiência que aquele produto vai trazer. E de forma resumida, aqui eu coloquei 10 tópicos, que para quem for trabalhar na indústria... Opa! Vou colocar em modo de apresentação, por favor. Obrigado. Quem for trabalhar com indústria 4.0, ou quem for fazer projeto de indústria 4.0, vai ter que pensar em acesso a dados. Eu quero fazer uma manutenção melhor do meu equipamento, eu tenho que acessar o dado desse equipamento. Os conhecimentos base de engenharia ainda são necessários em todas essas indústrias, mas é necessário ter o dado. Segundo ponto, conectividade no chão de fábrica. Vai criar uma solução, outro vai pegar um dado de um novo sensor do chão de fábrica e levar para algum lugar, outro vai pegar esse dado desse lugar e levar para o chão de fábrica. Outro ponto, uma nova visão na hora de fazer o projeto. Então, até então, os projetos de engenharia de fábricas, eles são baseados em custo.
Temos que cortar, não tem dinheiro. Tem muitas coisas que a gente pode colocar na indústria, no início, que custa muito pouco. Um exemplo, para a engenharia mecânica, sensor de vibração. Se vocês já colocarem sensor de vibração em todas as bombas, o custo no projeto é baixíssimo. Se vocês decidirem que alguém vai ter que depois lá instalar um sensor por máquina, isso vai custar uma fortuna. Então, já pensem nisso. O que eu tenho que fazer na fase de projeto para alcançar isso? Com certeza, uma modificação nos processos internos das indústrias. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era claro, segmentado por especialidade. Eu tenho time operação, manutenção, dentro da manutenção, o time de elétrica, instrumentação, controle, automação, civil, tudo segmentado. Isso muda totalmente, cada vez mais. Vocês querem implementar uma nova tecnologia. Esse é um dos principais problemas, barreiras. Por que mudar? Tá bom assim, sempre foi assim. Não negligenciem as barreiras internas. E as barreiras internas vão ocorrer se vocês negligenciarem as necessidades dessas pessoas. As pessoas elas têm medo que isso possa impactar no trabalho delas, e por isso elas vão ser resistentes, outras pessoas querem poder participar da construção disso. Então, se coloquem vocês nos dois lados. Vocês podem, em algum momento, estar tentando implantar algo que vocês vão ter essas barreiras, e aí vocês têm que ter empatia para entender que o outro lado pode estar com esse medo, Ou vocês podem estar também no outro lado, pensando, o cara está querendo fazer isso aqui e isso vai me afetar. Então, tenta também se colocar aqui, de repente, não é tudo isso. Mas tenta entender como que vocês podem participar. Porque no momento que as empresas definiram implementar um processo de digitalização, isso é que nem vai acontecer. Vocês podem tentar resistir, mas vai acontecer. Então, se vocês forem ao ponto da resistência, aí, eventualmente, sim, vocês vão ficar de fora desse processo. Isso é... A experiência do outro lado me diz isso. Então, com certeza, é um novo tipo de profissional. É um profissional que habilidades sociais, que aí vem a provocação para a turma da tarde. As universidades não nos preparam em ter habilidades sociais. Elas nos... eu tenho conversas com colegas na Europa que a reunião é tipo uma briga de ego, quem sabe mais, Nisso a gente tem que... E aí eu tenho um conjunto de juízes e advogados, que é da família colegas da minha esposa. Aí tu vê que eles têm outra categoria, A categoria deles aí se defendem, é doutor, um ajudando o outro. Engenheiro aqui, a coisa que mais engenheiro gosta é botar defeito no projeto do outro. Então, esse é um problema que tem que mudar. E essa pode ser uma barreira de vocês. Vocês estão entrando lá para tentar resolver um problema para a empresa. Não é criar problema. E não é mostrar que vocês são melhor do que os outros. Então, esse é um problema que eu vejo de maneira padronizada na grande maioria dos engenheiros. Treinamento é fundamental. Vocês vão implementar isso para uma equipe, um projeto na empresa de vocês. Não negligenciem a preparação. Tem que treinar o time de vocês. O time é multidisciplinar. Cada vez mais você vai ter uma formação, grupo, não relacionado por especialidade, mas relacionado a um problema que vocês têm que resolver. Eu tenho que resolver esse determinado problema. Qual é o conjunto de engenheiros que eu preciso para resolver esse problema? Então isso mudou bastante. E identifiquem o foco do negócio. Vamos fazer qualquer projeto. Se vocês são empreendedores, identifiquem o foco do negócio. Se vocês são gerentes, identifiquem o foco do negócio. Se vocês são empregados, identifiquem qual é a importância que a empresa está dando e qual é o objetivo final no negócio que essa empresa quer quando está implementando isso. E ajudem. Quem fizer isso vai se dar bem, muito bem. E a mensagem final, que eu já enfatizei várias vezes, não foquem somente na tecnologia.
Isso é um erro. Mas as escolas de engenharia nos ensinos que a gente tem que ter a melhor tecnologia possível. Nós temos que ter a melhor solução. O que é a melhor solução? Aquela que entrega o melhor resultado final. Tá? Então é isso que eu queria contribuir hoje com vocês. Para quem quiser depois, eu tenho esse contato aqui no LinkedIn, ou vocês podem mandar para o meu e-mail da empresa. Tenho o maior prazer em poder ajudar vocês. Quem tiver em dificuldade também, mais ainda. Né? E contem comigo. Okay? Obrigado, Daniel. Acho que a tua apresentação foi muito positiva, muito coloquial. Acho que numa linguagem que todos nós gostaríamos de ter ouvido, né? E acho que tu trouxeste aqui informações relevantes para os nossos colegas, né, na questão da empregabilidade, né? Ouvindo a tua fala, eu olhei, vi os meus colegas, né, que estão há muitos anos aí trabalhando no setor de energia elétrica, né, indústria de energia elétrica, e que ao longo desses anos aí da companhia sempre foram criadores de soluções, né, com esse foco que tu traz de resolver problemas, né, e temos lá assim um time muito qualificado na solução de problemas altamente complexos, que o setor elétrico realmente é um setor complexo, e eu sempre gosto de falar isso, né? Quem estudou engenharia elétrica e compreendeu a teoria dos campos magnéticos girantes, ele sabe do que a gente está falando e da estabilidade de um sistema trifásico, né? Então, a gente tem, sim, essa boa notícia aqui que tu nos trazes, né, sobre a empregabilidade desses colegas, né, que vão estar aí, muitos já aderiram ao PDV, outros vão estar indo ao mercado, né? E que bom saber, né, que a gente tem no mercado aí colocação para esse pessoal que tem qualificação e que a gente pretende também ajudar aí junto com a academia, enfim, até na organização de cursos focados nas necessidades das indústrias, tá? E vamos contar com vocês, vamos estar consultando até para nos ajudar aí a elaborar um programa, né, de uma pós-graduação ou de algo assim, tá? Então, a gente te agradece muito. Tem algumas perguntas que chegaram, mas a gente vai organizar para o final do painel, e aí a gente tenta fazer um debate, enfim, ao final da apresentação dos três palestrantes.